não sei se é o Enzo. Aí, dá uma baixadinha no som, Enzo. Isso. A hora que quiserem, podem começar. Tá bom. Então, a gente vai falar sobre a autora e a obra. Vamos começar com a autora. É Giovana que tá falando? Não, é a Gabriela. Ô, Gabriela, desculpa, Gabriela Duque, beleza. É no áudio que confunde as duas. Então, bom, começaremos falando da autora. Bom, Raquel de Queiroz, ela nasceu dia 7 de novembro de 1910, em Fortaleza. Foi filha de Daniel de Queiroz Lima e de Clotilde de Queiroz. E parente da família de José de Alencar. Quando ela completou 45 dias de vida, a família dela se mudou para uma fazenda cheddar. Mas com as sequelas que a seca deixou no Nordeste, eles foram para o Rio de Janeiro. E ficaram pouco tempo nessa capital. Mas logo em seguida foram para Belém do Pará. Em 1921, Raquel de Queiroz ela ingressou no Colégio Imaculada Conceição e se formou como professora aos 15 anos. Aos 19 anos, ela passou por problemas respiratórios, onde foi obrigada a ficar em casa em repouso. E nesse tempo que ela ficou em repouso em casa, ela começou a escrever o livro 15, onde consagrou como escritora. Deixa eu só congelar um pouquinho. Enzo, fecha o microfone, que eu acho que é na tua casa que tá fazendo um som. Só fecha o microfone. Fecha. E pode continuar. Acho que o Enzo não tá ouvindo. Aí, Tá. Beleza. Em 1927, o pseudônimo da Rita de Queiluz escreveu uma carta para o jornal Ceará, promotor de um evento, concurso da rainha dos estudantes. Com o sucesso da carta, a Raquel começou a colaborar com o jornal e organizar as páginas literárias. E publicou também o folhetim Rainha Histórias de uma Noite, verdade. E nessa época, leciona histórias como professora substituta da Escola Imaculada Conceição. E em 1932, ela casa com José Alto da Cruz de Oliveira, que tem uma filha chamada Clotilde, mas infelizmente ela morre com 1 ano e 6 meses. Em 1935, quando ela muda para Maceió, ela começa a ter contato com outros escritores, como Josué de Lima, Graciliano Ramos e José Lins de Rego. Do Rego, isso mesmo. Do Rego, isso aí. Aí mas depois, com a chegada do Estado Novo, os seus livros e os livros dos seus amigos são queimados na Bahia por serem acusados de serem revolucionários. Mas em 1937, ela é presa por apoiar a facção marxista. É marxista, né? Fala, né? Marxista, do Karl Marx. Isso, marxista. Apoiada as ideias do Trotsky. Isso, E depois Trotsky é um dos revolucionários, né, da Revolução Russa que nós vimos ontem. É mesmo. Aí, depois de um tempo, ela abandona as ideias esquerdistas porque ocorre o falecimento do revolucionário. Certo. Em 1989, ela se separa do marido e vai para o Rio de Janeiro, onde ela publica o livro dela chamado Três Marias. No ano seguinte, em 1940, ela casa novamente com um médico chamado Oyama de Macedo, onde fica com ele até ele morrer, que é no caso de 1800
Não, 1900. 1982. Você pesquisou. E, Uhum. e no dia 4 de novembro de 2003, ela morre aos 92 anos. Tem uma frase que você colocou aí, ela dizia que ao final da vida ela só escrevia para se sustentar. Forte essa frase, né? Uma ideia de que eu não gosto mais de escrever, né? Eu faço isso, possivelmente ela escrevia em jornais, escrevia artigos, escrevo só para ganhar o meu dinheirinho, né? Só para ter o que comer. Que estranho, né? Alguém que fazia parte da Academia Brasileira de Letras, né? Que tinha toda essa fama. Uhum. É mesmo. Vocês têm mais alguém que vai apresentar nesse grupo? Como é que vocês vão Agora fazer? eu Enzo. Sim. Cadê o Enzo? Legal. Vamos lá, Enzo. Calma aí, porque... Uhum. O livro foi escrito em 1930, onde a autora tinha apenas 19 anos, e ela recebeu seu primeiro prêmio em 1931, pela Fundação Graça Aranha. Como a Gabriela disse, ela foi presa em 1937, mas ela não deixou de apoiar a ficção, onde ela escreveu para... Ela foi presa por conta da política de esquerda, e a ficção não acabou com a sua prisão. Ela continuou colaborando regularmente para revistas, ao teatro, a jornalística e a tradução. Ela foi perseguida pela ditadura de Getúlio Vargas e teve uma boa parte dos seus livros queimados, inclusive o 15. E ao longo dela ela escreveu 23 obras. Agora eu vou falar um pouquinho do livro. No livro, ela fala sobre a seca de 1915, descrevendo os aspectos da vida do interior cearense. Era tudo devastado por um sol impiedoso, onde não havia chuvas. No fim, após muito desespero e muita fome, a chuva veio a tornar. A personagem principal era Conceição, que era uma mulher magra, muito magra, e sempre chegava exausta de sua casa, mas ela era uma forte guerreira e uma mulher dócil por causa da criação do seu querido avô. Terminou, Enzo? Uhum. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre como era o Nordeste no século XIX e no século XX, que, na verdade, no século XX foi a época em que ela publicou o livro. E por que o Nordeste ficou conhecido como a região problema? Isso foi desde o declínio da cana-de-açúcar, que o Nordeste perdeu o posto de região onde se concentravam poderes e as riquezas. Então, durante o ciclo da borracha, que ocorreu na Amazônia, muitas pessoas que estavam fugindo da seca foram para a zona de extração do látex. E, apesar da seca ter causas naturais, seus eventos são agravados pela indústria da seca, que corresponde aos interesses das oligarquias locais, que aumenta a concentração de renda e perpetua práticas como o colonialismo. No século XX, a monocultura e a pecuária extensiva ainda representavam as principais atividades econômicas da região. E, a partir de 1950, a construção de usinas hidrelétricas, expansão de ferrovias e políticas de incentivos fiscais começaram a atrair diversas empresas de ramos para a região, junto com a descoberta do petróleo, que atraiu polos petroquímicos. Em 1960, foi criada a Sudene, uma iniciativa do governo federal para desenvolver economicamente e socialmente a região, que organizou levantamentos para a construção de projetos de irrigação, capacitação agrícola e projetos industriais. Em razão da falta de planejamento dessas regiões envolvidas, essa concentração populacional não foi acompanhada de melhorias na educação, saúde, saneamento básico, etc. Diversas obras estruturais, descobertas de minérios e a chegada de indústrias de diferentes setores contribuíram para que isso ocorresse. Então, tanto por esses problemas quanto pela seca, o Nordeste ainda expulsa bastante gente, só que atualmente está um pouco melhor, mas ainda não está tão bom assim.
Tem mais alguém para ler, falar? João. João. Bom dia, João. Bom dia, professor. Tudo bem? bom? Uhum. Eu vou falar um pouquinho sobre a seca de 1915 e porque ela é diferente das outras. Como a gente sabe, né, e a Tiffany explicou, o Nordeste sofre desse problema com as secas e muita gente passa, como que eu posso dizer? Passa aperto nessas épocas, porque num clima tão quente e sem e seco, a vida fica mais difícil lá. E nessa seca em específico de 1915, o governo, eles criaram espécies de currais para impedirem que retirantes alcançassem a capital, Fortaleza. E por isso, essa seca foi muito diferente, de certa forma, já que eles criaram meio que campos de concentração para conter essas pessoas. E assim teve muita gente morrendo, sofrendo, a miséria aumentou na região do Nordeste, e isso durou anos. Tanto é que isso aconteceu antes dos campos de concentração na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. O termo que eles usam aqui no Brasil é campo de concentração mesmo. Era esse o termo. Né? Eu dei uma pesquisada e, pelo visto, eles chamavam de currais do governo, ou currais humanos. Como se o povo fosse gado, né? Sim, sim. E eles eram tratados de uma forma horrível. Tipo, sem higiene, a comida era precária, a higienização era precária, e assim, era tudo horrível. Era uma verdadeira miséria e caos. Desculpe, né? A personagem, a Conceição, ela vai até os campos de concentração, né? Fazer trabalho voluntário. Sim, sim. No decorrer do livro. Mas pode concluir, pode ir levando a sua apresentação. É mais ou menos isso mesmo. Beleza. Alguém mais do grupo? Sim, e também vale lembrar que ela ganhou vários prêmios, como o Prêmio Machado de Assis, a Medalha Rio Branco e o Prêmio Luiz de Camões, que ela foi a primeira mulher a receber esse prêmio. Ela teve a honra. É a primeira também a ir para a Academia Brasileira de Letras, né? Sim, verdade. Uma coisa que eu acho estranho o passado da juventude comunista, né, ligada ao Partido Comunista. Mas depois, no decorrer da vida dela, ela vai se demonstrar ser uma pessoa de direita. Parece que na medida que a vida dela se estabilizou, né, no Sudeste, ela foi morar no Rio de Janeiro, casou-se novamente. Olha, uma mulher se separar naquela altura do século XX era algo também extremamente ousado, né? Ela casou 3 vezes, eu acho, se eu não me engano. Então, depois de tudo isso, ela se coloca como uma pessoa de direita. Ela chega, nos anos 90, a dar declarações que ela é contrária, por exemplo, ao movimento sem terra. Quando toda a obra, o 15, da juventude dela, ela mostra que ela é favorável que as pessoas tenham terra, fiquem no lugar de onde vêm, não é? Uma pessoa que tem um passado ligado ao Partido Comunista, mas ela muda depois com a idade adulta, né? Com a velhice. Tem isso? Não? Olha, eu gostei bastante do seminário, tá ótimo, tá perfeito. Professor? Oi. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu tenho uma última coisa para falar. Fala aí, Giovana. E ela faz várias obras, como o próprio 15, que é o assunto tratado, né, que a gente está tratando hoje. O Menino Mágico, o João Miguel, as Três Marias, o Caminho das Pedras, o Galo de Ouro, o Lampião, que foi ela que fez, o Caçador de Tatu, e Dora da Marina e outros aí. Sim.
Tem uma outra coisa que é interessante pensar na obra, quando vocês falaram que ela foi professora, que ela chegou a dar aula de história, o livro é quase biográfico, né? A Conceição se assemelha muito a ela. Vocês perceberam isso? Sim. Né? É mesmo. Jovem professora que vai se confrontando com o mundo que encontra e acha esse mundo injusto, né? Ela não serve para casar. Ela não se vê casada, a Conceição. Apesar do primo estar ali gostando dela, vocês percebem isso? Ela tem uma Aí depois tem outras meninas que começam a gostar dele também. Sim. Ela praticamente adota, né, o afilhado, né? Mas ela não tem filhos naturais, a personagem. Ela não tem filho. Não. E a autora também perde a filha, né? Ainda pequena. A única filha que ela teve é que morreu. Uhum. Vocês percebem como essa personagem Conceição tem muito dela na época, dos conflitos que ela tem, né? O Graciliano Ramos, que é uma figura, outro nordestino de Alagoas, que ela encontra, o autor de Vidas Secas, ele chegou a ser preso num navio. Eles prendiam tanta gente que eles não tinham cadeia para prender. O Graciliano foi preso e ele achou que estava tudo bem, como comunista, ser preso. Até que mandaram ele para um presídio chamado Ilha Grande, no Rio. E lá é que ele foi torturado, lá ele viu que a coisa não estava boa, né? Que o regime do Estado Novo, do movimento do Vargas, né, depois de 30, o Estado Novo em 37, seria duro para o Partido Comunista. Mas beleza, gostei bastante. Vocês querem concluir, falar mais alguma coisa? Não, nada. Tá ótimo. Parabéns. Vamos continuar. Valeu para todos e todas.